Olá, amigos do Estação, aqui quem fala é Angélica, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga e a pedido da liderança dos jovens, eu venho aqui para falar um pouquinho sobre um tema muito falado hoje em dia, mas que nem sempre as pessoas têm a verdadeira compreensão do que ela é, que é a depressão. Tá? E para isso eu vou me embasar em dois livros que são muito importantes para mim. Eu, como cristã, não posso deixar de citar a Bíblia, e como psicóloga eu vou falar conforme o DSM-5, que é um manual de transtornos mentais. Então, o primeiro ponto é que a depressão não é uma simples emoção de tristeza. Ou seja, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E Jesus também nos fala que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então isso significa que a emoção de tristeza é algo natural do ser humano, Todos nós podemos passar e muitas vezes vem como um aprendizado em nossas vidas, muitas vezes vem para nos tornar resilientes ou para sermos canal de bênção na vida de outras pessoas que estiverem passando a mesma coisa, para que possamos testemunhar. Mas o ponto número 2, a depressão é um estado profundo de tristeza, um estado contínuo de tristeza. Ela é um transtorno de humor que a gente chama e ela precisa de tratamento. Ela está relacionada à forma como nós pensamos, como nós sentimos e como nós nos comportamos. O que nós chamamos em psicologia de um pensamento disfuncional, um ciclo negativo em decorrência de um pensamento disfuncional. São pensamentos negativos sobre a vida que se tornam um ciclo, e esse ciclo precisa ser rompido. E muitas vezes a pessoa em depressão não consegue romper sozinha por conta desses pensamentos. Ela precisa de um apoio. E é muito sério, porque como ela se prostra muitas vezes, como afeta não só a forma de pensar e o que ela sente, mas o comportamento dela, as vontades, ela não tem mais desejo, vontade de fazer aquilo que antes era agradável para ela, muitas vezes culmina numa depressão, num suicídio, Então é muito sério o estado de depressão, o estado depressivo. Por isso precisa de um apoio, que a gente chama de biopsicossocial e espiritual também. Então a pessoa tem essa alteração no organismo, no fisiológico, a pessoa fica prostrada, ou come demais ou come de menos, altera todas as funções do organismo e ela precisa de uma ajuda, um apoio. E aí a Bíblia vai falar, lá em 1 Samuel 1, que Ana, ela estava com uma amargura de alma, e vai descrever algumas características de Ana, que eu entendo que Ana estava depressiva. Ela precisava dessa ajuda, Tanto que fala, depois quando vocês meditarem, estudarem ali, a passagem que fala sobre ela, fala que ela estava chorando, fala que ela não tinha vontade de se alimentar, fala que ela estava nesse estado, que a gente chama de depressão. Então depois ela consegue superar aquela situação, mas ela precisou de uma ajuda de Eucana, precisou de uma ajuda do sacerdote, Eli. Então é algo que a pessoa precisa de uma ajuda para se reerguer. Então a estrutura de Ana, a meu ver, no meu entendimento, ela estava em depressão. Agora, lá em 1 Samuel 12, a gente vai ver que Davi passou por uma situação de perda de um filho, e ele, através, mesmo com essa perda, ele fez um jejum, ele não perdeu a vontade de comer, ele fez um jejum, ele buscou o Senhor, mas não deu certo aquilo que ele estava querendo que desse certo. E aí as pessoas até ficam espantadas, porque Davi, ele consegue superar aquilo numa boa. Então eu vejo que a estrutura de Ana é diferente da estrutura de Davi nesse sentido. Davi não entrou em depressão, ele passou por um estado de luto, passou por um estado de tristeza, mas conseguiu superar. Então meu recado para você hoje é: se você está em depressão, busque ajuda de pessoas confiáveis, busque ajuda de pessoas que realmente podem te ajudar, E se você conhece alguém assim, ajude essa pessoa a ter
um apoio também, né? Um apoio médico, um apoio psicológico e principalmente um apoio espiritual, tá bom? Desejo um ótimo dia para você e que nós possamos cada vez mais poder ser canal de bênção na vida das pessoas. Até breve.